A paz do Senhor, igreja, estamos aqui mais uma vez para a nossa escola bíblica, hoje com a nossa lição de número 5 da nossa revista Betel. Mente, vontade e emoções restauradas pelo Senhor. Esse é o título da nossa lição de hoje. O texto áureo nos diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5,17. A verdade aplicada. Devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Nossos objetivos desta lição é conhecer as 3 áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha e falar sobre as emoções e a sua vulnerabilidade. Nosso texto de referência está em Filipenses, no capítulo 4, e os versículos 6, 7, 8 e 9, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. A nossa introdução diz assim: na explanação sobre as áreas da alma que precisam de cura, destacaremos a mente, vontade e as emoções, sabendo que, enquanto estamos neste mundo, podemos contar com a ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus para lidarmos também com estas faculdades da alma. E nós vamos ver aqui no tópico 1 as 3 áreas da alma. Quais são elas? As 3 áreas da alma. Está aí: mente, vontade e emoções. É interessante que nós estamos neste mundo tão tecnológico, né? Assim, tão globalizado, e nós vemos tantas pessoas com vazio existencial dentro de si. As pessoas têm um vazio, né, dentro de si. Você vê aí cada vez mais pessoas procurando tratamento psicológico, né? Cada vez mais pessoas procurando tratamento psiquiátrico. E isso é meio que um paradoxo, né? Um paradoxo. As pessoas em um mundo tão moderno, tão globalizado, tão fácil de se comunicar, e mesmo assim se sentem sozinhas, sentem um vazio dentro de si. Então nós vamos aprender aqui hoje que nós devemos buscar a Deus o tempo todo. Nosso tópico 1.1 diz assim: mente, a líder da alma. Romanos 12, 2 traz um texto muito interessante para nós. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, tá vendo? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, o que Romanos 12, 2 nos traz? Para você não se conformar com isso aí que nós temos hoje, mas nós renovarmos a nossa mente. Então nós temos que estar renovados. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para mim, para você. Então, olha só que interessante. A boa e agradável, perfeita vontade de Deus para a nossa vida, para que nós experimentemos isso, é preciso de uma mudança de mente. É preciso mudarmos a nossa mente, estarmos renovando a nossa mente todo dia. Através de quê que a gente renova a nossa mente? Através da palavra de Deus. E quando eu digo através da palavra de Deus, é porque os que se inclinam para as coisas da carne cogitam das coisas da carne.
E os que se inclinam para as coisas do Espírito participam das coisas do Espírito. Isso está em Romanos no capítulo 8 e no versículo 5. Então é por isso que nós devemos então ter uma transformação da nossa mente, nos voltar para as coisas do Espírito. Como que a gente faz isso? Olha, observando o que você ler por aí, o que você anda lendo, o que você anda colocando na sua cabeça, na sua mente. Por exemplo, quem são as suas amizades? Suas amizades te trazem mais para perto de Deus ou te levam para mais longe de Deus? Isso são coisas que nós devemos também estar pontuando. Quais os lugares você costuma frequentar? Onde você costuma ir? Os lugares onde você costuma ir são lugares que te chegam para mais perto de Deus, que te faz buscar mais a Deus, ou são lugares que te afastam mais de Deus? Então olha só, que tanta coisa interessante nós devemos observar para participar mais das coisas do Espírito e deixar as coisas da carne de lado. Então, se você quer fortalecer a sua mente, se você quer fortalecer o seu espírito, busque coisas que te fortaleçam no espírito. Procure bons amigos, amigos que possam te ajudar nessa caminhada cristã. Leia bons livros, livros que vão te trazer aí edificação da sua mente, tá? Livros que trazem Deus para a sua vida. E procure também frequentar lugares, né, que te levam para mais perto de Deus, e não lugares aí, festas mundanas, amizades mundanas, coisas mundanas. Não traga isso para a sua mente, traga coisas boas para a sua mente, que te aproximam de Deus. Nada melhor do que esse texto de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que nós lemos aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, nosso tópico 1.2 diz assim que sobre o poder da mente. Poder da mente. A mente humana, ela é inimaginável o poder que a mente humana tem. Imagina a mente de Adão, né, na sua plenitude, antes de ser corrompida pelo pecado. Como que ele conseguiu utilizar tudo isso, né? E hoje mesmo tem até alguns estudiosos que dizem que a gente não consegue utilizar a capacidade máxima da nossa mente, né? Usamos apenas uma parte dela. E olha lá, tudo isso que nós conseguimos fazer, tudo isso que o homem consegue fazer com a mente, né? Usando a sua mente. Então, o que eu venho trazer aqui hoje é que muitas das vezes a gente se preocupa muito com uma coisa, com outra, mas não nos preocupamos com a nossa mente, com o que está sendo trazido para a nossa mente, o que está sendo colocado dentro da nossa cabeça. E isso traz muitos prejuízos, que a gente batalha muitas vezes aí contra a carne, a gente batalha aí muitas vezes contra uma coisa e outra e esquecemos de blindar o que é mais importante, a nossa mente, né? E o inimigo, ele muitas vezes coloca pensamentos, coloca coisas na nossa frente para pensarmos, né, para pensarmos em coisas ruins. Coloca aí situações na nossa vida para a gente, para gerar então um mal-estar na nossa mente, para gerar raiva, para gerar contenda. E nós devemos então buscar restaurar a nossa mente. E assim, não desistir, jamais, irmãos. Muitas vezes é difícil, mas nós devemos buscar estar sempre com a nossa mente voltada para Cristo. A gente não pode nos esquecer também que temos um auxiliador, temos um consolador, o Espírito Santo, para estar conosco nesta caminhada, nos ajudando. Ele está sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando aqui. Sempre que nós ficamos tristes, Ele está aqui para nos ajudar. Então o Espírito Santo te auxilia nessa caminhada, Ele te consola, Ele te liberta dessas aflições, Ele te ajuda. Então, quanto mais a sua mente for mudando para melhor, mais a sua vida também ela vai mudando para melhor.
No nosso tópico 1.3, ele fala sobre a disputa que há pelo controle da nossa mente. Então temos aí duas, né? Uma disputa entre o Espírito Santo e uma disputa entre o diabo. O Espírito Santo pelo lado de dentro e o diabo pelo lado de fora. E o Espírito Santo ele não te obriga, ele não invade, mas ele te constrange. O Espírito Santo ele te constrange. Já o diabo ele não pede permissão, ele simplesmente ele invade mesmo, né, e trazendo coisas ruins para você. E ele fazendo o quê? Como assim? Distorcendo a palavra de Deus, trazendo distorções da palavra de Deus. Mas a partir do momento que você vive um novo nascimento, você passa pelo novo nascimento, aí sim você já tem, né, essa possibilidade de alimentar a sua mente. De nossos pensamentos também precisam refletir a fé que professamos. Então, se nós professamos esta fé, nossos pensamentos têm que estar alinhados com essa fé e automaticamente as nossas atitudes também serão alinhadas com essa fé que nós professamos. Então fica aí essa dica, tá? Do tópico 1, mente vazia, oficina do diabo, como diz o dito popular, né? Então vamos preencher a nossa mente com coisas boas. Então a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Infelizmente a mente foi canalizada para o mal e corrompida pelo pecado. E hoje é um campo de batalha que precisa ser restaurado.